Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Dute do Reino está começando. Eu quero agradecer você pela sua audiência, não saia daí por nada, fique até o final. Eu tenho certeza que esse podcast vai transformar o seu coração, amém? Agora eu quero falar com você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e ele possa levar mais longe e também edificar o coração de outras pessoas, amém? Agora, assim, vamos apresentar a nossa convidada. Ela é uma convidada muito especial. Ela que é empresária, ela serve no Ministério Família do Reino como diaconisa. Eu quero que vocês recebam ela com muito carinho. Daniele Santos. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Laércio. Agradeço pela oportunidade. Eu creio que esse ambiente vai transformar realmente muitas vidas através dos testemunhos que você vai trazer aqui. E me apresentando, meu nome é Daniele e eu sou gaúcha, nascida e criada no Rio Grande do Sul, no interior. E estou em Balneário, vai fazer 5 anos. 5 anos. Dani, posso chamar de Dani? Pode, fica à vontade. Dani, obrigado. Dani, conta para nós, né, como foi a sua conversão, né? Como que você conheceu Jesus? Como que foi... você vai contar para nós como que você conheceu Jesus e como também você chegou a Balneário Camboriú. O que fez você sair lá do Rio Grande do Sul e vir para Balneário Camboriú? O que te trouxe para essa terra? Você pode contar para nós, hein? Sim, é uma longa história, mas eu vou resumir o máximo. Na pandemia, eu trabalhava em uma concessionária na Fiat e no meio de pandemia as equipes começaram a ser limitadas, né? Então algumas pessoas começaram a ser mandadas embora. Eu fui uma dessas pessoas. E eu não era convertida ainda, eu estava bem afastada. E na pandemia, eu passei a pandemia toda no Rio Grande do Sul, indo para rolê clandestino, né? Então, eu passava de quinta a segunda, numa cidade vizinha. Rolê clandestino? Festa clandestina, porque na pandemia tudo estava fechado, né? Então, não tinha balada, não tinha festa. Então, eu saí fui mandada embora do serviço onde eu trabalhava. E eu passei quase a pandemia toda indo pra festa clandestina. Clandestina porque era proibido, não podia ter festa, né? Entendi, eu lembro que naquela época o pessoal não podia fazer, tinha que ficar tudo trancado, tudo dentro de casa. E vocês fugiam pra fazer... Sim, eu acabei conhecendo um pessoal na cidade vizinha onde eu morava. Entendi. E esse pessoal alugava sítio. E a gente costumava sair de quinta, sexta pro sítio, voltar domingo. Só que a maioria desses rolês dava polícia, porque era clandestino, né? Sim. Não podia, era meio de pandemia. Eu tava numa fase bem rebelde da minha vida e bem longe de Jesus. Então, durante esses rolês, eu acabei conhecendo uma pessoa e acabei me relacionando com essa pessoa. E no ano de 2020, né? Aconteceu uma situação dessa pessoa ter caído presa e eu não tinha um relacionamento, nós só estávamos nos conhecendo, só vi essa pessoa durante os finais de semana e essa pessoa caiu presa e ficou 3 dias lá. Quando essa pessoa saiu da cadeia, eu acabei me aproximando mais dela e só que aí eu já não estava mais trabalhando e no meu coração já não estava mais em ficar no Rio Grande do Sul. Eu já queria sair de lá, eu só não sabia como, mas eu falava para Deus que eu tinha algo no meu coração que eu sabia que eu precisava voltar para casa do Pai, né? Mas na minha cidade eu não conseguia, porque o meu ambiente não era favorável para isso. Eu já não conseguia mais ir numa igreja, eu não conseguia mais buscar Deus na minha cidade. Mas você, nessa época, você já era convertida e você se afastou da igreja ou você ainda não tinha conhecido Jesus? Você estava simplesmente em avô? Eu conheci Jesus na minha infância. Eu comecei a frequentar a Universal com a minha avó e eu ia todos os domingos, ia todas as terças, fazia campanha. Tanto que o primeiro milagre que Jesus fez na minha vida, na minha família, na vida da minha mãe foi através da minha vida. Porque eu tinha menos de 10 anos e numa dessas campanhas que eu fiz com a minha avó na Universal,
Era até uma campanha de botar um papelzinho com uma água numa Eu garrafinha lembro. da Eu lembro, eu Universal. assistia muito na TV isso aí. De Sim. madrugada ali, eles mostravam, né? Que botar um papelzinho, você Sim. colocava ali. E minha mãe teve 7 filhos e todos ela criou sozinho. Então, o maior sonho da minha mãe era ter uma casa. E a gente sofreu muito com a minha mãe de muitas vezes ela não conseguir pagar a casa, né, onde nós estávamos, e ela ser despejada. Então, pensa, com 6, 7 filhos, aí ela tinha que botar a gente um pouco em cada casa pra ela conseguir achar um lugar pra depois ela conseguir juntar a gente de novo. Então isso ficou muito no meu coração. E quando eu comecei a frequentar a Universal com a minha avó, numa dessas campanhas, eu escrevi num papelzinho que eu queria muito que Jesus ajudasse a minha mãe a comprar a casa própria dela. A minha mãe trabalha com faxina e não era realidade, não parecia ser real que isso fosse acontecer diante das circunstâncias que a gente vivia, né? E era todo mundo pequeno, só os meus 2 irmãos mais velhos que trabalhavam. E eu fiz 7 terça-feira, eu creio que foi a minha fé. Eu fiz 7 terça-feira essa campanha e de uma forma milagrosa, o cara da casa onde nós alugamos, a última casa que nós alugamos, ele ofereceu para minha mãe, né, que ele queria vender a casa onde nós estávamos e ele ofereceu para ela. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez na minha família e que fez na minha vida também, né? Sim. Que eu já sabia que ele era real. Então eu já conhecia Jesus. Entre até uns 12 anos eu frequentava a Universal. Só que depois de 12 anos eu comecei a me afastar. Porque aí eu terminei o ensino médio, ensino fundamental, mudei de colégio, comecei a estudar à noite. Sim. E aí comecei a estudar à noite e conhecer à noite também, né? Então comecei a crescer, conhecer pessoas, me relacionar, comecei a ter namorados. E automaticamente isso foi me afastando. Os caminhos. Porque eu sabia que eu estava errada, então a palavra me confrontava e eu não queria ser confrontada. Então eu pensava pra mim, bom, se eu sei que eu tô fazendo errado, eu prefiro sair, né? Porque eu sei que eu tô fazendo errado do que eu permanecer fazendo errado. Sim. Esse era o meu pensamento. Me afastei de 12 anos até os meus 27 anos, eu fiquei totalmente longe, né, afastada. Durante esse prazo, dos meus 12 anos pra frente, eu comecei a fumar maconha, a fumar cigarro, né? Só que eu já vim... A minha infância, ela me trouxe um vazio muito grande, que foi a falta de paternidade, a rejeição, alguns abusos, né? Então, eu cresci... Qualquer coisa que me apresentava, eu me apegava muito rápido. Relacionamento, eu me apegava muito rápido. Entendi. Droga, eu me apegava muito rápido, né? Então, durante esses de 12 até os 27 anos, eu comecei a experimentar tudo que era droga. E tudo não, porque a última foi o que me levou no fundo do poço. Mas eu usava, de início eu comecei com cigarro, depois comecei com maconha. Aí comecei lá depois dos 18 anos, eu comecei a ir pra festa, pra rolê clandestino, bem depois, pra rave, né? Festa rave, isso, né? festa eletrônica. Aí comecei a usar êxtase, usei até analgésico de cavalo, né? Que a gente chamava de K, que a gente cheirava isso. Mas até então eu achava que eu tinha controle, né? Eu usava só quando eu tava em rave. Fumava mais durante o dia mesmo maconha e cigarro. Passou esse tempo todo, chegou pandemia. Pandemia, eu saí do serviço onde eu estava. Eu sempre tive um contato com Deus. Eu orava, eu falava com Ele, mas eu tava totalmente... Eu queria viver a minha vida, né? Ele sempre esteve comigo, eu é que não estava com Ele. Ele sempre tá com a gente, né? A gente que às vezes não vê, né? E se afasta um pouquinho, mas ele sempre tá. Ele sempre tá. Ele, durante esse tempo, diversos livramentos, né? Durante os meus relacionamentos mesmo. Veio a pandemia, mas antes da pandemia eu me relacionei com um traficante muito conhecido na minha cidade, antes desse último que ele acabou caindo. Isso lá no Rio Grande do Sul. Isso tudo na minha cidade, né? Eu me relacionei com um traficante e onde acabou que eu conheci um outro lado da vida, né? Uma outra realidade. E a família dele, eu me dava muito bem, sempre fui muito bem cuidada, muito bem tratada por eles, né? Foi uma realidade que me trouxe uma outra visão sobre a vida, né? Porque até então eu vivia a minha vida ali, eu trabalhava, tudo. E quando eu entrei nesse relacionamento
E no meio que eu me envolvia, eu acabei conhecendo uma outra realidade, né? Sim. Enfim, saí desse relacionamento, não deu certo. Eu tive uma experiência muito longa, porque eu fiquei 3 anos com essa pessoa. 3 anos. Eu cheguei aí ver essa pessoa quando ela caiu presa, essa pessoa. Ficou 3 anos presa? Não ficou 3 anos. Eu cheguei a ficar 3 anos com essa pessoa, ia vir, de ir e vir, sabe? Não dava muito. A gente não dava muito certo, a gente tentava, mas não dava muito certo. Mas 2 dessas vezes durante esses 3 anos, essa pessoa acabou sendo presa. E durante duas vezes que essa pessoa acabou sendo presa, eu acabei visitando ela. Fiquei. A primeira vez eu não lembro se foi 3 meses, eu não me recordo muito bem. A segunda acho que foi quase 5 para 6, eu não me recordo muito bem, né? Aí da segunda vez que essa pessoa caiu, aí a gente já não tava legal, e aí foi onde deu o start pra mim sair desse relacionamento. Saí desse relacionamento e saí bem machucada, bem frustrada também, né? Mas muito da frustração não era porque as pessoas me causavam, era porque eu era uma pessoa machucada. Sim. Então já carregava isso? Já carregava isso do infância, passado. né? Já carregava. Então, tipo, eu tentava procurar nos meus relacionamentos a falta, o que eu não tive num pai. Sim. Né? E na verdade, totalmente errado, né? Totalmente errado. Então, eu falo muito que uma pessoa curada, ela tem o poder de curar outra pessoa. Sim. Agora, uma pessoa machucada, ela vai ferir outras pessoas. E eu feri muito essas pessoas que eu tive relacionamento, né? Sim. Tanto que em todos os meus relacionamentos, independente do que do que eles faziam, eu sempre fui bem tratada por eles. Sim. Né? Porém, nos meus surtos de ciúmes, de desconfiança, eu acabava sendo uma pessoa totalmente horrível, né? Sim. Então, é ação e reação, né? Então, você acaba dando e isso você recebe, né? Sim, como muitas vezes... Toma lá da cara. Exato. Como muitas vezes de briga, muitas vezes em vários relacionamentos meus, né? Pra ter uma ideia de quão rebelde eu era e de quão irada e magoada eu era, que nas minhas brigas eu sempre fui uma pessoa de me avançar, né? Eu sempre fui uma pessoa... Você avançava Sim, era espontâneo. Eu era uma pessoa muito irada. E eu sempre fui uma pessoa de... Então, quando você se avança, você não tem Jesus, e você vai brigar com uma pessoa, aí como é que é você ataca, você vai ser atacada. Sim. Né? Tipo, não tem ação e reação. Então aconteceu não tem domínio, muito. Né? Não tem domínio próprio, né? Você, nenhum, eu não tinha nenhum. É claro, tinha muita mentira, tinha raízes pra isso acontecer. Mas muitas das vezes eu partia de mim, né? Sim. Porque eu sabia que a pessoa tava mentindo e a pessoa falava na minha cara que não tava mentindo, já era motivo era um gatilho já. Pra você se irar e assim. Sim, então meus relacionamentos foram frustrados. Tudo assim. Passou pandemia, vamos lá. Chegou pandemia, eu saí do serviço onde eu estava trabalhando. Antes da pandemia, eu falei, eu tava muito ruim por dentro, mas ninguém via, né? Porque as pessoas veem aquilo que você quer mostrar. Então, se você tá destruída por dentro, mas vive rindo, brincando, as pessoas vão achar que... Não percebe, né? Acha que tá bem, acha que tá tudo certo. Exato. Ninguém te ajuda, né? Mas... Na pandemia, saí do serviço que eu tava e eu falei pra Deus assim, Pai, eu quero voltar aí pra sua casa, mas eu não consigo voltar... Eu não me encontro mais onde eu ia com a minha avó. Eu não me encontro em um outro lugar aqui. Então, se o Senhor me ajudar, eu ir embora do Rio Grande do Sul, eu vou voltar a frequentar a sua casa. Eu lembro até hoje que eu fiz essa oração em um momento de surto, assim, meu. E, enfim, passou. A pandemia, eu falo muito que Deus, ele foi muito misericordioso comigo, com a minha família, Laércio. Porque... Durante a pandemia, eu passei a pandemia toda saindo de quinta a segunda e eu voltava pra casa na segunda, né? Então, eu passava final de semana com pessoas que eu não conhecia, com várias pessoas, um ambiente totalmente onde estava propício a eu voltar pra casa e carregar algo pra casa. Só que Deus, ele foi tão misericordioso que Deus guardou a minha casa, guardou a minha vida, guardou a minha família, né? Então, eu falo muito, Deus nos ama e não depende do que a gente faz. Ele nos ama porque ele é amor. Sim, não ele não nos ama porque eu vou ser melhor. Não, ele nos ama, independente do que a gente faça.
né? Então eu vi esse amor dele, esse cuidado dele durante a pandemia, comigo, com a minha família. Aconteceu essa situação de eu me envolver com essa pessoa, aconteceu dessa pessoa cair, ficou 3 dias lá, saiu, né? Dani, isso é uma pergunta ali. E nesse momento que você orou para Deus, né? E falou que você queria voltar, mas ele tinha que te tirar da tua cidade. Nesse momento, você ainda estava casada, estava com esse relacionamento? Não, eu já estava separada. Já estava sozinha. Beleza. E outra coisa, e quando você orou para Deus ali, para que você queria sair da sua cidade, você queria para uma outra cidade, você já tinha na sua mente a cidade que você queria, ou ele te colocou a cidade, falou, você vai para cidade tal, e como é que foi? Eu não Fala aí pra conhecia, nós. nunca tinha visto Balneário Camboriú na minha vida, nunca ninguém me falou de Balneário, nunca vi uma foto, nem sabia que existia essa cidade. Na minha cabeça, muitas pessoas da minha volta estavam indo embora pra Praia do Rosa, Florianópolis, Floripa. Então, na minha cabeça, eu só queria ir embora do Rio Grande, da cidade do Rio Grande. Você precisava sair daquele cenário, daquele lugar. Mas eu queria ir pra Floripa. Recomeçar numa outra... Na minha cabeça era Floripa, porque era praia. Eu nasci na praia, então eu ia pra um lugar que era praia. Via muita gente indo pra Floripa, Praia do Rosa. Então, na minha cabeça, é pra lá que eu quero ir. Só que eu não tinha... eu não tinha como, porque eu não conhecia ninguém, eu nem sabia, eu nunca saí da minha cidade pra morar, então era longe da minha realidade aquilo. Mas eu falei pra Deus que eu queria. E eu não sabia como, mas eu sabia que uma hora eu ia ir. Tanto que quando eu saí do serviço de onde eu trabalhava, eu não quis mais procurar serviço lá. Eu saí de lá, eu guardei o dinheiro, então financeiramente eu tava bem. Não queria arrumar um serviço lá, porque se eu arrumasse um serviço lá, eu ia de novo me acomodar. E eu não queria, né? E aí acabei conhecendo um pessoal da cidade vizinha, que era onde eu morava. Eu morava na cidade do Rio Grande, a cidade de Pelotas é 1 hora da minha cidade. E eu conheci o pessoal de lá. E aí foi o ponto de partida pra minha vinda de Balneário. Antes da minha vinda de Balneário, que eu não sabia que eu ia vir pra Balneário, aconteceu essa situação de eu me envolver com uma pessoa que tinha caído, né? Só que eu não tinha tanto contato, a gente só se via e se conectava em rolê, final de semana. Só que essa pessoa caiu, ficou 3 dias. Quando ela voltou pra casa dela... O que é caiu? Ela foi presa. Caiu, a gente vai entender que caiu. Essa pessoa foi caiu presa. Pra mim, tropeçou, irmão. Ela foi presa e ficou 3 dias. E aí, quando ela saiu esses 3 dias, foi onde a gente se reconectou de novo. E aí, a gente realmente começou a ter algo mais forte. Sim. Aí eu conheci a família dessa pessoa, pessoas incríveis, né? Incríveis, amo demais até hoje. E nesse processo, conhecendo a família deles, eles me conheceram também, eles viram como eu era. E eu falei pra eles que eu queria ir embora de lá, né? Então eles também decidiram que o menino também ia embora, a pessoa com quem eu tava também ia embora. Seria melhor, a gente decidiu que seria melhor pra ambos sair dali, daquele ambiente, pra mudar de vida, né? Sim. Nisso vem Balneário Camboriú. A gente... Quem conhecia Balneário Camboriú era eles. A família deles. Eles. Tá. Eu comecei a frequentar a casa da irmã dele, né? E nisso eles me falaram que tinha um ex-cunhado, que ele foi casado com a irmã dele há um tempo atrás, mas ele se dava muito bem com a família. E ele estava casado com uma mulher aqui em Balneário Camboriú. Ele e a família dele, do meu ex, já tinham vindo pra cá, já conheciam a cidade. E eles falaram, Dani, lá é um lugar que eles podem receber vocês, podem dar um suporte pra vocês. E eu falei, nem conheço. Aí ele me mostrou uma foto. Quando ele me mostrou uma foto, eu falei, caraca. Nem sabia que existia, mas é esse o lugar, quero ir. Tanto que eu vim pra cá sem conhecer, só por foto. E aí... Isso em que ano? 2020. Isso, final de 2020. Era pandemia ainda, né? Era A pandemia pandemia ainda. acabou em 2021. Era pandemia então, ainda. Você conseguiu vir na pandemia? Consegui. Porque naquela época eu lembro que tava tudo parado, tudo travado. Não, consegui. Nós viemos de ônibus. Consegui tranquilo vir. Que bom. E aí organizamos as coisas, tudo. Viemos pra Balneário Camboriú, né? Aí eu lembro que a minha primeira reação, chegar em Balneário no primeiro dia, foi Deus confirmou no meu coração que realmente era aquele lugar. A gente começou a conhecer
o cunhado dele e a esposa do cunhado dele nos receberam muito bem, nos acolheram por uma semana, eu não lembro, mas por uma semana, 2 semanas, eu não lembro, que foi o prazo até a gente conseguir alugar algo, né? E depois que alugar, porque a gente já tinha dinheiro para alugar, então depois que a gente alugasse algo, a gente conseguia um serviço, porque a gente já tinha tudo organizado financeiramente para se estabilizar aqui. A gente veio, ficou 2 semanas na casa deles, conhecemos, e aí começou o processo de se conhecer, eu e ele, porque até então nós não tínhamos um relacionamento, né? E aí do nada, tudo muito rápido, a gente teve que vir embora, já começou a morar juntos, e já começou a convivência. Sim. E nós conhecemos a pessoa mesmo na convivência, sim, né? É verdade. Então, ele tinha um problema com cocaína, né? E eu sempre, eu usava de tudo, né? Só não usava cocaína, mas eu usava bala, como eu falei, eu usava de tudo que me oferecesse, eu usava. Mas nunca usei crack nem cocaína, né? Durante o início que nós viemos pra cá, ele ficou 2 meses tranquilo, não usou nada, a gente foi os 2 meses da gente se conhecer e tal, foi tranquilo, só que começou a passar um tempo e a gente também não conhecia muita gente, não conhecia muitas pessoas que nos davam esse acesso, né? Então foi 2 meses bem tranquilo, só que a gente começou a brigar muito. Eu tô contando pra chegar o ponto do meu encontro com Jesus. Só que olha só, quando eu vim embora pra cá, antes de vir eu falei pra Deus que eu queria que ele me ajudasse a ir embora. Né? Que eu só voltaria pra casa dele se ele me ajudasse a ir embora. Sim. Vim pra cá. Ele fez a parte dele. Né? Ele fez a parte dele. Só que ele não só me ajudou a vir embora, como a primeira casa que nós alugamos foi a 4 casas da igreja que eu me converti. Uhum. Você se reconciliou, na verdade, né? Não. Que eu me reconciliei, só que assim, que eu tive o meu primeiro encontro verdadeiro. Porque eu conhecia Jesus antes, mas eu não conhecia a pessoa de Jesus. Sim. Eu conhecia Jesus das pessoas falar. Eu tinha fé, eu acreditava que Jesus era real, mas eu nunca tive uma experiência com ele. Eu falava com ele, e é muito doido, porque eu falava, eu era muito rebelde, a ponto de quando as coisas não davam certo na minha vida, eu falava assim, então se não vai dar certo, então quero entregar minha vida pro diabo. Eu sempre falava isso, de tão rebelde, como se fosse uma forma de magoar a Deus, né? Ignorante, né? Mas Deus me ajudou a vir embora, e não só me ajudou, como a primeira casa que ele nos abriu, foi a 4 casas da igreja. Perto da casa dele, né? Que eu tive, exatamente. E aí, o que eu falei? Primeira semana que a gente começou a morar na casa, eu falei, aqui tem uma igreja e eu preciso cumprir com a minha palavra. E aí, a partir da primeira semana, eu comecei a frequentar, né? Ia todas as terças, ia só terça, assim, raramente ia domingo. Ia todas as terças na igreja, mas assim, eu chegava lá, ninguém me via chegar e ninguém me via sair, porque eu chegava, já tinha começado, e eu saía, não tinha terminado ainda, né? Mas comecei a fazer campanha e tudo. Só que durante esse prazo, passou 2 meses, a gente começou a brigar muito. A gente brigava muito, muito. E a gente começou a conhecer pessoas que começaram a nos dar acesso a drogas. Olha só, a gente teve onde foi o ápice, foi que no aniversário que tava tendo na nossa casa, eu entrei dentro de casa e na mesa, assim, tinha um copo virado. E quando eu levantei o copo, tinha umas 3, 4 carreiras de cocaína em cima da mesa. E aquilo dali me deixou pirada. Eu fiquei muito brava. Tinha uma amiga minha, irmã de uma amiga minha. E aí tinha um monte de gente. Eu lembro que tinha quase 30 litros de cerveja lá. Enfim, tava o ápice. Todo mundo bêbado. E quando eu entrei na casa, eu fiquei louca, eu xinguei ele, e aí eu lembro que a irmã da minha amiga também ficou brava comigo, a gente começou a discutir, tudo por causa dessa situação. A partir daí, a nossa vida começou a ficar de cabeça para baixo, né? Porque a gente começou a brigar demais, né, por causa disso, porque eu não queria que isso estivesse acontecendo, mas era algo que eu também já sabia, não era uma novidade pra mim. Então, aconteceu que um dia eu peguei e falei pra ele, hoje eu quero usar. E ele não quis, né? Ele nunca me... Nunca forçou você. Nem quando eu quis, ele permitiu, né? Só que eu sempre fui de... Eu quis fazer, então ninguém manda em mim.
meu corpo, minhas regras, eu vou fazer. Né? Eu que mando em mim. Decidi começar a experimentar. Só que a partir do momento que eu experimentei, eu comecei a me tornar dependente dela. Porque eu tava longe da minha família. Eu já tava... Não tinha mais ninguém pra... Não tinha, como eu tinha vindo embora pra dar uma vida melhor pra minha família e pra mim também, e eu não tava conseguindo, eu já tava, no meu relacionamento eu já não tava muito feliz, emocionalmente eu já tava já depressiva, só que ninguém sabia, porque as pessoas viam aquilo que eu queria mostrar, então tipo, na rua eu nunca mostrei que eu tava depressiva pras pessoas. Mas a minha mãe, ela sabia, só porque toda vez que eu ligava pra ela, ela sentia que eu não tava bem. Só que ela não sabia o que tava acontecendo. A mãe conhece o filho, né? A mãe conhece o filho. E eu queria ter pessoas pra conversar, eu cheguei a procurar aqui, eu não sei se é CAP, eu não lembro, que é É um centro de recuperação? CAPS, né? CAPS, isso, acho que é isso. Pra ver se me dava um suporte, porque eu comecei... Mas tava nesse eu tava, eu cheguei a pesar 50 quilos. Eu tava seca, os meus ossos aqui, e eu tava muito seca, os meus ossos chegavam a aparecer, e eu lembro que durante esse processo de que eu comecei a cheirar com ele, só que olha só, quando eu comecei a cheirar, a partir do primeiro dia que eu comecei a cheirar, eu não sei, mas algo começou a me incentivar a ler a Bíblia no celular. Então, toda vez, todo dia que eu começava a cheirar com ele, era sempre na madrugada, eu ia pra palavra, eu começava a ler, porque eu comecei a ler os livros. Então, por exemplo, eu comecei a ler o Novo Testamento, e aí eu começava a ler metade de um livro numa das noites, porque a gente sempre virava à noite, e no outro dia eu ia trabalhar. Só que eu saía do serviço, eu já tava com uma sede de ir pra casa, de cheirar pra ler de novo. Pra ler de novo. Olha que loucura. Sim, e isso foi quase todo o processo da minha... Na libertação. Quase todo o processo desse tempo que eu entrei na dependência da cocaína. Sim. Passou o terceiro, quarto mês, durante 4 meses, de 4 a 5 meses, eu passei esse processo de dependência. Eu estava indo na igreja, que eu morava na esquina, e comecei a eu fazia campanha. Eu lembro que eu fiz uma campanha de 7 terça-feiras nessa igreja. E na última terça-feira eu não era pra quebrar, né? Não era pra ir, uma forma de fortalecer a fé. Só que na 7ª terça-feira eu não consegui, porque a gente tinha acabado de cheirar. E eu lembro que eu tava no ápice, tava no ápice, assim, cheirando. E aí eu tava sentada na porta da minha casa, vendo online, porque eu não queria quebrar essa campanha. E um pedido que tava dentro dessa campanha era para que eu fosse liberta da cocaína, desse vício, e que eu também saísse desse relacionamento, né? Porque a gente viu, na verdade, esse relacionamento não teve amor, né? Ele teve mais uma dependência emocional. Eu digo assim, eu amei ele porque ele era uma pessoa muito boa, né? Nunca me fez mal. Realmente, meu ex era uma pessoa muito boa, nunca me fez mal. Quem fazia mal pra mim era eu mesmo. Você mesmo. Eu mesmo, né? Só que eu queria sair daquele círculo, né? Que parecia que eu saí de um relacionamento, entrava no outro e as coisas não mudavam e eu não conseguia ser feliz sozinha. Então esse era um dos pedidos. Eu lembro que eu botei que eu queria ser liberta da droga, que eu queria sair daquele relacionamento, que eu queria também ser curada emocionalmente. E eu fiz essa 7 terça-feira, a última 7 terça-feira eu assisti online. No ápice que eu tava em casa, aí acabou ali o culto, a gente passou a noite toda lá, virados, e eu lendo a palavra, né? Lendo a palavra, e aquilo me dava uma sede, eu não sabia o que era, mas me dava uma sede, eu não tinha vontade de fazer mais nada. Eu lembro quando a gente cheirava na noite, a gente fumava carteiras e carteiras de cigarro, e a gente tava fumando ali e eu lendo a palavra, porque aquilo me dava muita vontade. O que aconteceu? Eu conheci numa das últimas vezes que eu tava muito ruim, antes do meu encontro com Jesus, eu fui num culto de terça-feira e eu falei: Jesus, se o Senhor quer que eu fique aqui, e se o Senhor quer me transformar, quer me ajudar, eu não consigo ficar aqui sem conhecer pessoas. Isso numa terça-feira, eu em pé no momento do louvor. Eu não conheço ninguém, eu não sei como que eu vou fazer pra me manter. Mas põe pessoas na minha vida que não sejam só pessoas... Eu lembro que eu falei até assim, que não sejam pessoas velhas, porque só aparecia pessoas pra me convidar pra célula, que eu fui uma vez e eu não gostei.
E aí eu falei, põe pessoas que eu vou me conectar com essas pessoas, Sim. né? Que vão me ajudar nesse processo. Laércio, não deu 5 minutos, eu me sentei, chegou uma menina do lado e falou assim, oi, você é nova aqui? Olha. Essa menina foi quem me levou pro retiro, que foi o retiro que eu tive encontro com Deus. E essa menina foi quem me ensinou, quem me discipulou e quem me ensinou a importância do discipulado. Coisa boa. A Bárbara. Eu aprendi o discipulado com ela, porque eu dei muito trabalho pra ela, né? Eu era literalmente a ovelhinha que fugiu, das 99 a que se perdeu. A que fugiu porque eu era muito rebelde, então eu dei muito trabalho pra ela. Mas eu honro a vida dela hoje pelo que ela fez por mim, porque em nenhum momento ela desistiu. E eu aprendi a cuidar de pessoas, de mulheres como ela. Enfim, mas nesse dia ela chegou em mim. Na hora que ela me falou, eu olhei pra ela e eu falei assim, eu acabei de falar pra Jesus me apresentar a pessoas. E você veio e parou e falou comigo. E aí eu peguei o contato, ela me pegou meu contato, me chamou depois pra uma célula. Não quis ir, aí depois de um tempo eu fui, né? E aí ela começou a tentar a aproximação comigo, mas eu era bem resistente. Só que isso faltava um mês pro retiro, pro encontro com Deus. Fui numa célula dela e todo mundo falando como que era esse encontro com Deus e tal. E só que eu não me chamava atenção, né? Isso não me chamava atenção porque eu não queria ser crente. Eu queria a bênção, mas eu não queria o abençoador, né? Então, eu resisti muito e ela ela insistiu muito pra mim, pra esse encontro com Deus. Só que eu precisava, eu já tava no ápice da depressão, eu tava muito depressiva, eu não tinha mais vontade de fazer nada. Eu ia no meu serviço, eu era a última a sair do meu serviço, eu trabalhava numa loja de colchão. E a dona da loja deixava a chave comigo. Então, toda vez que eu fechava a loja, eu fechava a loja, ia pra frente do banheiro, me ajoelhava, diante de Deus eu tô falando isso. Me ajoelhava na frente do banheiro e eu começava a chorar, porque eu não queria voltar pra casa. Porque se eu voltasse tinha vezes que a gente não tinha dinheiro, mas a gente conseguia, de alguma forma, pra cheirar. Eu sabia que se eu voltasse pra casa, a gente ia cheirar. E não partia dele, partia de mim. Já tava num ponto que partia de mim. E isso era o que mais doía nele. Porque... Inclusive, ele também queria se livrar, queria se Sim, libertar, mas claro. você... Só que aí já não dava mais, porque tava os dois ali. E eu realmente tava muito... várias vezes, eu saía, a gente terminava de cheirar numa noite... E aí, chegava na madrugada, a gente dava uma depressão, batia uma deprê horrível. E a gente falava, cara, a gente precisa parar, a gente precisa mudar. Essa vai ser a última vez, a gente precisa mudar. Aí chegava no outro... Sempre a última vez. E eu sempre falava que seria a última vez, só sempre partia de mim. Só que chegava no outro dia e eu sempre incentivava. Então, eu várias vezes eu me ajoelhei na frente do banheiro da loja e eu falei, pai, eu não quero voltar pra casa, eu não quero continuar, eu sei que eu vou voltar, eu vou cheirar e eu preciso que algo mude. E isso aconteceu diversas vezes. Bom, teve um final de semana, acho que foi um domingo, a Bárbara me mandou uma mensagem. Eu tava em casa, tava eu e ele em casa. Nós tínhamos brigado até nesse dia. Nós estávamos brigados, eu tava na cama, era no domingo, eu tava na cama. E a Bárbara me mandou uma mensagem e falou assim, Dani, hoje é o último dia pra inscrição pro encontro com Deus. Ela já tinha me mandado mensagem várias vezes, ela tinha insistido muito durante a semana. E aí eu ignorava, não queria ir. E nesse dia ela me falou assim, eu tô insistindo porque eu sei que Deus vai transformar a tua vida. Olha. E eu não respondi ela. Só que eu tava tão exausta do que eu tava vivendo, que eu falei, eu não tenho mais nada pra perder, né? Na verdade, não mais nada pra perder, mas eu não tenho mais outra coisa pra arriscar, a não ser disso. Porque se eu não tô feliz, se as coisas não estão fluindo, alguma coisa tem que acontecer. E aí eu lembro que nessa noite eu decidi que eu iria pro encontro com Deus. Enfim, durante isso foi num domingo, o retiro ele seria na próxima sexta-feira, da sexta ou domingo. 3 dias. 3 dias, isso. E aí, domingo, aí durante essa semana antes do retiro, nós ficamos também nesse mesmo processo, cheirando. Tanto que, assim, Laércio, eu sempre fui muito apegada ao Instagram mesmo. Por exemplo, meu Instagram era
Meu Instagram era horrendo, meu Instagram era muito horrível, tipo, horrível porque era favorável pro mundo, Sim. sabe? Eu queria de alguma forma chamar a atenção das pessoas e eu não conseguia chamar a atenção das pessoas por aquilo que eu podia ser o exemplo para elas, porque Sim. eu era só mais uma no mundo. Né? Sim, então eu sim. chamava a atenção das pessoas através do corpo, através daquilo que eu sabia que era o que ia chamar atenção. Sim. Durante esse processo olha como Deus é perfeito. Passou esse processo a semana toda até chegar o retiro na sexta-feira. Na quinta-feira eu era tão apegada que poderia eu não ir pro retiro por causa do meu Instagram. De tão apegada. Na quinta-feira nós estávamos em casa, eu e ele. E Deus tinha falado pra mim desativar o meu Instagram. E eu tinha comentado com ele, fulano, Deus falou comigo pra mim desativar meu Instagram e tal. Só que eu falei pra ele, não, eu tô pensando em desativar meu Instagram, porque Deus tinha falado comigo, né? Deus já vinha falando comigo. Só que eu não fiz. Na quinta-feira, 11 horas, meu Instagram foi bloqueado. Automaticamente. Não tinha feito nada. Meu Instagram foi bloqueado. Olha, eu levantei do sofá onde eu tava, fui no quarto em pé e eu olhei pra ele e falei assim, fulano, Deus acabou de bloquear o meu Instagram. Porque na sexta-feira eu ia ter o retiro e Deus sabia que a minha vida nunca mais ia ser a mesma. Uau. Olha, me arrepia tudo. Sim. Gente, que transformação, hein? Da madrugada de sexta-feira, que foi da meia-noite de quinta pra sexta-feira, nós passamos a noite acordada. Eu ia trabalhar da sexta-feira das 9 até umas 3 horas, umas 3, 6 horas, eu não lembro. Mas eu lembro que eu não consegui dormir. Nessa noite eu fumei muita maconha pra tentar dormir, pra ver se cortava o efeito da cocaína, e eu não consegui. E eu lembro que eu tava deitada assim, e é como se eu escutava o som de trombetas. Olha. É como se e era como se tivesse a sensação de eu estar diante de um portão, uma trombeta tocando. Meu Deus. E aí eu tava no ápice, né? Só que eu sabia podia ser loucura, mas eu sabia que já era um chamado de Deus, porque, Laércio, toda vez que a gente cheirava de noite, nas últimas vezes, durante essa semana, todas as vezes eu cheguei na cama e a gente já não tinha mais contato. Eu já falava pra ele que o Espírito Santo já não permitia mais eu ter contato. Eu falava pra ele que Deus estava mudando a nossa vida. E eu tentava trazer ele, fazer ele entender. Eu tentei levar ele pra igreja também. Eu sabia que o retiro ia ser um divisor de águas na minha vida. Eu sabia, Deus já estava me confirmando isso. E o retiro, pra mim, ia ser a minha última chance. Sim. Né? E eu falei pra ele, olha, essa vai ser, na quinta-feira eu falei pra ele, essa vai ser a última noite, né, que Deus vai mudar a nossa vida, eu sinto Deus me chamar, eu sei que Deus tá me chamando e eu quero que você também viva isso, que você permita, e os dois num paulaço, né, num paulaço de... E aí ele falava, eu sei, eu não tô preparado, eu sei que vai acontecer com você, mas eu ainda não tô preparado e tal, e eu falava, então tu sabe que Deus vai nos separar, porque... é o que vai acontecer, e ele sabia disso. Então, ao mesmo tempo, ele sempre me impulsionou a ir pra igreja, né, a buscar, porque não é porque ele não queria buscar que ele não queria que eu fosse, pelo contrário, ele sempre me apoiou muito nisso. Na sexta-feira, eu arrumei minhas coisas, organizei minhas coisas, tudo, e fui pro retiro. Chegando no retiro, eu falei pra Deus, as pessoas falam que o Senhor transforma a vida delas. Então, se o Senhor realmente transforma a vida delas, eu nunca mais quero cheirar na minha vida. E eu quero que a minha vida seja transformada. Eu não aceito sair daqui. Foi bem assim. Eu não aceito sair desse lugar e voltar da mesma forma. Você foi com demanda, né? Eu fui com demanda, porque, Laércio, eu tava muito mal. Antes disso, eu procurei esse psicólogo para ver se alguém poderia me ajudar a sair daquela situação. Não resolveu. Queriam que eu fosse para um outro lugar. Aí me senti envergonhada. Eu comecei a pensar, cara, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo na minha vida? Olha o que eu não tinha amigos, porque eu ficava com muito medo de compartilhar isso pras minhas amigas próximas. E as pessoas me julgar, entrou nisso porque quis. Porque essa é a primeira coisa que uma pessoa fala pra um dependente. Sim. Tem que ter força de vontade pra sair. Entrou nisso porque quis. Só que quando tu é dependente, tu vive uma outra realidade.
Tu tem vontade de sair, mas é mais forte que tu. A minha libertação da cocaína foi só por Jesus. Porque eu não conseguiria sem ele. Laércio, eu te falo, foi o fundo do poço que me tirou, que realmente que me fez entender que não basta só você ter força de vontade. Tem que ter Jesus. E aí Deus me deu um ensinamento, porque quando eu tava na casa da minha mãe fuma cigarro. E várias vezes minha mãe falou que ia parar de fumar. E a gente sempre falava pra ela, mãe, a senhora sempre fala e nunca para, sempre fala e nunca para. Quando eu entrei pra cocaína, Deus me falou, viu como não é só querer parar de fumar? E aí foi onde eu me arrependi de julgar a minha mãe porque ela queria parar. Minha mãe sempre teve vontade de parar. Minha mãe sempre tentou parar. E eu entendo hoje que ela não parou porque... Eu entendo que não foi porque ela não quis, porque ela não teve força de vontade, né? Então foi onde eu comecei a olhar até para as pessoas na rua de uma forma diferente, né? Eu sei que a pessoa tá ali, foi uma escolha dela. Ela escolheu entrar como eu escolhi. Ninguém me obrigou, ninguém falou, vai, cheira. Não, eu escolhi, foi escolha minha. Então hoje eu olho pra pessoa com outro olhar. Não é porque ela escolheu que tá ali que eu vou falar, tá aí porque quer, então um dia tem que ter força de vontade pra sair. Não, é diferente. Hoje eu vejo diferente. Fui pro retiro, desafiei Deus. Enfim, passou sexta, passou sábado, não senti nada. Aí no sábado à noite teve uma oração e eu lembro que uma pastora chegou em mim e perguntou pra quê, que era o momento da gente ir lá na frente pra pedir oração. E foi a primeira vez que eu, de coração aberto, falei pras pessoas o que eu tava passando. No caso, pra essa pastora. E eu falei, eu sou dependente de cocaína e eu não aguento mais. Eu quero ser liberta disso. Essa pastora orou por mim, né? Por libertação, orou por mim, enfim, né? Não senti nada, pra mim, não senti nada. Chegou no domingo eu tive um encontro real com Jesus. No domingo eu não só conheci o Jesus das pessoas, como eu conheci a pessoa de Jesus pessoalmente. Laércio, foi um encontro tão real, que a minha vida foi transformada a partir daquele momento. O meu entendimento foi transformado, a minha fé lá de infância, de quando eu fiz a campanha para minha mãe comprar a casa dela, ela retornou. Eu comecei a ter uma outra visão da minha vida. Aí saiu domingo, acabou o retiro, voltei para casa. Aí eu voltei para o mesmo ambiente que eu estava, né? Só que Jesus falou para mim assim, filha, eu tô te dando força para você parar. Só que a escolha vai ser sua. Você vai voltar para casa onde você estava, pro ambiente onde você estava, ainda vai estar no relacionamento que você estava e vai ser um posicionamento seu, querer voltar ou não, mas eu tô te dando força. Você queria, eu tô te dando força. O livre-arbítrio, né? Sim. Eu saí de lá, voltei para casa onde eu estava, desde aquela sexta-feira que eu tinha cheirado, eu nunca mais botei cocaína no meu nariz, Lécio. Meu Deus, gente. Eu nunca mais cheirei. Só que eu comecei a passar uma... Só que eu comecei a passar uma batalha muito grande, porque eu tive um encontro, eu tava naquele fogo do Espírito Santo, eu tava apaixonada por Jesus, só que eu voltei para um lugar que tava totalmente frio, que era o ambiente que eu estava, que não tinha Jesus. Então, o que eu comecei a fazer? Eu parei de cheirar, mas eu ainda fumava cigarro, eu ainda fumava umas vezes maconha, mas o ápice de tudo foi a cocaína. Então, a partir dali, eu nunca mais tinha cheirado. Que era o que eu tinha pedido pra Jesus. Eu não quero mais voltar a cheirar. Porque aquilo tinha me levado pra uma depressão pior. Aquilo tinha me levado pro fundo do poço. E eu era viciada em cigarro. Então, cigarro pra mim foi o mais difícil. Enfim, voltei pra casa. E aí começou um processo. Eu sabia que aí eu falava pro meu ex que Deus estava nos separando, né? Assim, porque meu ex sempre deixou muito claro que ele não queria, não era o momento dele ainda, era isso que ele falava. E eu entendia, mas me doía muito, porque eu ainda estava pegada a ele, eu ainda não tinha sido curada da dependência emocional, então eu estava apaixonada por ele. Sim. E eu queria que acontecesse. Só que eu comecei a entrar em jejum, né? Eu já tinha aprendido de jejum lá no tempo da Universal.
Então eu comecei a entrar em jejum por quê? Toda vez que eu bebia, eu tinha vontade de cheirar. A bebia me dava gatilho pra cheirar. Então eu tinha, na minha cabeça eu pensava assim, bom, eu vou abrir um jejum sem cigarro e sem bebida durante 21 dias. Eu lembro que eu saí do retiro, eu abri um jejum de 21 dias e eu comecei a fazer um detox espiritual que foi ler João, que é o livro de João, que tem 21 capítulos. Nisso, durante esses 21 dias, eu passei uma guerra muito grande, porque aí meu ex bebia, meu ex bebia, sempre quando ele bebia a gente brigava muito, muito. E aí eu sempre falava pra ele, pô, tu tá vendo que eu tô tentando, que eu tô passando pelo processo e tu sabe, a gente tá na mesma casa, então você não faz um esforço. E aí o que ele falava? Mas é você que não tá bebendo, é você que não tá fumando. Não entendia, né? Não entendia, assim. E eu isso me confrontava. E eu lembro que teve uma última, a gente teve uma briga muito feia, que foi a última briga que a gente teve durante esse processo. E foi onde Deus me tirou da casa onde eu estava, né? Eu tinha muito medo, eu era tão dependente emocional, a gente sempre dividia muito despesas, tudo, né? Então o meu medo era sair, eu não ia dar conta de pagar um aluguel, eu não ia dar conta de... Esse era o meu medo. Você dependia dele para essas... Eu não dependia dele porque eu trabalhava, mas eu tinha muito medo de não conseguir. Por exemplo, eu dividi um aluguel, então eu pagava só metade. Eu não sei se eu vou dar conta de pagar o inteiro. Sozinha, sim. Então eu tinha esse receio. Mas Deus, ele é fiel, né? Passou esse tempo, comecei a procurar uma casa. A gente já tava certo de se separar, tudo. Comecei a procurar uma casa. E a gente já não conseguia mais ficar na mesma casa juntos. Nós estávamos... a gente tava já se peleando demais, brigando demais. Então eu fui pra casa de uma amiga minha, porque a gente teve uma briga muito feia, eu e ele, foi a última briga. E eu fui pra casa de uma amiga minha, a Camille, que abriu a casa dela pra mim. E só que eu fui pra casa dela com um dinheiro de alugar um outro lugar, então eu não tinha mais nada. Só que eu sempre tive um receio de estar incomodando as pessoas. Durante esse tempo que eu tava na casa dela, ela sempre abriu a casa pra mim, ela sempre disponibilizou tudo pra mim, só que eu não comia, porque eu não podia gastar, né? E eu não queria gastar as coisas dela. Ela sempre foi muito aberta, nossa, me acolheu muito, mas eu sabia que se eu gastasse dali eu não ia conseguir alugar uma casa. E eu não tava ali pagando onde eu tava ficando com ela, eu tava emprestado, então eu não queria dar mais despesa pra ela. Enfim, foi um processo muito, muito dolorido esse que eu passei até mudar de casa. Mas Deus, ele foi tão fiel, eu fiz um jejum para que Deus me ajudasse a encontrar uma casa, né? Que fosse a casa onde botei alguns pontos, que eu queria que fosse perto do meu serviço, fosse um lugar que eu conseguisse pagar e que fosse um lugar que eu me desse com os donos, enfim, tudo. É o poder do jejum, né? Eu encontrei uma casa... eu encontrei um apartamento a 4 casas do serviço onde eu trabalhava. Você acredita? Ele fez a mesma coisa que fez com a igreja. Da igreja. Né? Do lado, Lécio, do lado. Você pede, ele... Deus é fiel. É fiel, né? Você pede... O que a gente pede, ele entrega pra gente. Deus é fiel demais. Deus é muito bom. Me dei com os donos da casa, a gente teve nossa, eles cuidaram de mim no momento que eu tava me recuperando do siso, a dona da casa e o filho dela. Deus, tudo que eu tinha pedido, Deus. Porque aí ele começou, eu já conhecia, né? Eu tive encontro, então eu vi que ele era real. Eu comecei a criar um relacionamento, a me tornar íntima dele. Que bênção. Aí começou o processo da minha libertação. Aí Deus começou o processo da minha cura da dependência emocional. 2022? 21. 2021. Eu vim pra cá 2020, final de 2021. Foi todo esse processo. O meu encontro com Deus foi em março de 2022, né? Mas esse processo todo aconteceu entre 2021 e 2022. Sim. Dani, e o que te trouxe, o que te levou até o Ministério Família do Reino? Como que você conheceu a Igreja Família do Reino, o apóstolo Pedro Medina? O que fez você conhecer e trazer você para esse ministério? Eu sei que Deus está te usando poderosamente desse ministério. Eu vejo os frutos que você tem dado ali, tá? É muito forte o que Deus está fazendo através da sua vida.
Conta pra nós aí como é que foi isso aí. Laércio, eu creio que Deus me trouxe para a família do reino para restaurar a paternidade na minha vida. Olha, Sim, forte. porque como eu vinha com essa falta na minha infância, então eu ainda tinha muitas armaduras do mundo, né? Eu era independente, eu não entendia sobre o meu desejo. Eu sempre falei para Deus que eu sempre quis ter um pai e sentir como era ser uma filha cuidada, né? Eu sempre desde pequeno eu não conheço meu pai, né? Então eu vi ele através de uma foto, porque quando eu era pequena isso me doía tanto, e toda vez que eu brigava com a minha mãe, eu jogava na cara dela, eu quero conhecer meu pai, né? Se eu conhecesse meu pai, minha vida seria diferente. Ignorante, né? Enfim, a minha mãe sempre fez os dois papéis muito bem. Sofrido, mas muito bem. Minha mãe é maravilhosa, né? Eu costumo falar que eu honro a minha mãe, não só porque ela é minha mãe, mas porque ela cuidou de 7 crianças sozinha e não deu nenhum. E hoje a gente vê pessoas com 1 criança, 2 crianças, não consegue cuidar, acha que não consegue cuidar e dá, e faz, né? Sim. N coisas. Então, assim, minha mãe, ela sempre fez os 2 papéis, mas eu ainda queria ter um pai. Sim. Eu ainda queria entender como que era ter um pai, como que era ser cuidada, como que era até mesmo a paternidade de Deus. Eu tava na igreja que eu me converti. Ali foi onde eu me amamentei, eu costumo falar, onde eu tomei o leite, né? Foi um lugar onde eu aprendi muito, fui muito bem cuidada. Honro todos os líderes, Lércio, todos, sim, porque eles foram essenciais. Muito. Bem de você lá, né? Muito. Eu aprendi a discipular, eu aprendi como cuidar de pessoas, porque eu fui cuidada. Olha que bênção. Eu não aprendi a ser cuidada depois que eu saí de lá. A cuidar depois que eu saí de lá. Eu aprendi a cuidar quando eu tava lá. Porque eu fui cuidada. Eu aprendi a discipular lá porque eu fui discipulada. Eu aprendi a insistir nas almas lá porque insistiram em mim, né? Então foi um tratar muito grande. Só que uma vez, onde eu trabalhava, eu tinha um gerente. E meu gerente, ele era afastado, né? E ele não queria ir na igreja que eu tava. E ele falou, Dani, eu quero ir em uma igreja. Essa igreja, eu acho que era dos 21 dias. Era o primeiro, não lembro, o primeiro dos 21 dias. E essa pessoa me falou, 21 dias eles fazem e tal. E eu quero muito ir lá, vamos comigo? Aí eu falei, vamos. Eu nem conhecia a igreja nem nada. Eu falei, vamos. Chegando lá na igreja, eu não tinha gostado do culto. Não tinha. Eu falei pra ele, amigo, eu achei legal, mas se fosse pra me congregar aqui, eu não congregaria. Ó, pagando com a língua, né? Eita. Aí eu olhei, eu tava sentada, eu olho do lado assim, o Luiz. Você já conhecia o Luiz? Eu conheci o Luiz quando eu trabalhava na loja de colchão, porque o Luiz queria me levar uma vez numa segunda-feira. O Luiz vai vir aqui também. Luiz vai ser forte. Vai ser forte. Eu tô convidando ele tá fugindo. Vai ser forte. Umas 3 vezes, mas ele vai vir. Ele falou que vai vir. Eu tenho fé que ele vai vir também, que eu sei que ele tem um testemunho muito forte também. Tem. Eu vi o Luiz, eu conheci na loja onde eu trabalhava, e eu lembro que a gente tinha marcado de ir numa casa espírita na segunda. Olha! Sim! Só que a gente nunca mais se viu, glória a Deus, né? E aí passou o tempo, aí eu fui ver ele depois na igreja. E eu olhei ele e falei, cara, eu conheço esse rapaz. Com aquele óculos. Com óculos, Eu falei, caraca, ele se converteu, que top! Né? Porque eu também não era convertida quando ele me conheceu. Eu ia na igreja, mas eu não era convertida. Não tive o encontro com Jesus, então... né? Porque eu lembro que o dia que a gente tava conversando, ele me falou da casa espírita que ele ia ir, que era muito benção. Ai, Jesus. Aí, amém. Olhei lá e eu falei, caraca. Aí ele me viu, a gente se cumprimentou, pegou contato de novo. Amém, fui-me embora. Nunca mais tinha ido na igreja. Aí o Luiz começou a ter contato comigo novamente. Começou a me chamar pra ir pros rolês, né? Que ele costumava sempre fazer rolê de oração, de janta. E aí, num desses rolês, olha o que aconteceu. Deus, Deus usou uma pessoa, né? Deus usou um profeta pra me entregar uma palavra e falar, filha, eu tô te mudando de geografia. O profeta do Ministério Família do Reino ou um profeta... Do ministério. Só que ele falou isso, Deus tá, tô te mudando de geografia,
é um novo tempo, mas Deus não falou nada mais. Tipo, só eu não entendi. Tipo, também deve ser talvez de casa, né? Eu tinha se mudado, mas pode ser de casa. Eu não tinha entendido, eu não tinha muito entendimento também do profético, né? Mas eu gostava, porque aí eu comecei a andar com o Luiz nesses rolês e eu gostava. Laércio, olha só, eu orei a Deus, porque a minha irmã tava pra vir pra cá. O Luiz tinha me convidado pra um rolê na sexta-feira. E a minha irmã... Só que esse rolê é diferente, gente. Esse é um rolê cristão. Um rolê cristão. Era um rolê que eles sempre louvam. A gente faz até hoje. A gente se reúne, faz uma janta, né? E louva, enfim, esses rolês. E aí o Luiz tinha me convidado pra um rolê na sexta-feira. A minha irmã, ela ia vir na semana. E eu orei e falei, pai, prepara um encontro pra minha irmã com o Senhor, né? A Sara. Prepara um encontro com ela, porque eu amo, eu sou muito família, e o meu desejo é ver minha família prostrada no altar. Eu tive uma visão da minha irmã prostrada na frente do altar, e depois disso, eu acho que foi em sonho, e depois disso eu comecei a orar pra ver isso realizar. Só que era longe da minha realidade, né? Então, aí minha irmã veio, passou a semana, teve o rolê do Luiz na sexta-feira. Eu falei, Sara, nós vamos num lugar, vou te levar num lugar. Mas só que esse foi o primeiro encontro que eu tive com o Luiz, se eu não me engano. Eu acho que esse foi o primeiro ou o segundo, não lembro. Não lembro. E aí, quando levei minha irmã pra esse lugar. Ali, Laércio, ali eu tive a certeza de que eu precisava demais de Deus. Eu tive a certeza de que eu tava caminhando no raso, né, por escolha minha, né, enfim, mas eu queria mais de Deus. Por quê? O que aconteceu? Minha irmã, há mais de 12 anos, a minha irmã não escutava de um ouvido. Minha irmã tinha carne esponjosa, não sei se você conhece. Ela não escutava num ouvido, ela perdeu totalmente a audição, e ela tinha labirintite. Chegamos num apartamento, o apartamento era alto, Deus é tão perfeito. Minha irmã chegou na varanda do apartamento, na janela do apartamento, assim, olhou pra baixo, e eu tava atrás dela, do lado dela, e o Luiz atrás dela, e falou assim, eu não lembro o que ele falou alguma coisa com ela, e ela não escutou. E ele falou de novo e ela não escutou. Eu olhei pra ele e falei assim, Luiz, ela não escuta desse ouvido. Aí ele falou, o quê? E eu falei, sim, ela perdeu a audição e tal. E ele falou, não acredito. E aí ela olhou pra ele assim, aí ela riu. E aí ela falou, me deu até uma tontura, porque eu não posso olhar pra baixo porque eu tenho labirintite. Aí o Luiz falou assim, você quer ser curada? E ela falou sim. Essa foi a primeira experiência que Deus marcou a vida da minha irmã. E ele falou, então fala obrigada a Jesus. E ela falou, obrigada a Jesus. Porque minha família acredita muito, né? Só precisava, o que faltava era só o encontro. E aí o Luiz pegou, orou no ouvido dela e falou, ouvido, abra, agora em nome de Jesus. Na hora o ouvido dela abriu. Quando o ouvido dela abriu assim, e ela ela foi curada da labirintite também, ela começou a chorar. E ali o Espírito Santo impactou ela. Esse foi o primeiro contato de Jesus com ela. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu também tinha esse ouvido, porque ele também, eu tinha o tímpano perfurado. Quando o pastor Pedro Medina orou, e foi uma cura instantânea, foi na hora, assim. Na hora, então eu sei que ela sentiu, porque eu senti a mesma coisa no dia que eu fui curado desse ouvido, lá no Ministério Família do Rei. Foi forte. Pastor Pedro Medina. Deus faz milagres. Sim. Eu vi isso, eu fiquei impactada, porque a única manifestação de cura que eu vi durante a minha conversão foi de perna crescendo, né? Uma vez foi um pastor lá, de onde eu congregava, e ele orava para a perna crescer. Ele também orava, uma vez a gente ficou até altas horas na igreja para ele orar. Mas o que me impactava era isso. Imagina uma pessoa surda voltar a escutar. Eu falei, caraca. Só que, tipo, o que me impactou também foi o meu amigo orar, ser usado por Jesus. E eu falei, cara, eu quero isso. E o Luiz, ele sempre foi muito de nos botar no fogo. Então, a partir desse aí aconteceu, né? Aí o Alisson orou pela minha irmã. O Alisson estava em viagem. Sim. E ele orou pela minha irmã. O Alisson também vai vir aqui. Vai ser forte. Ele orou pela minha irmã, né? E aí, quando ele orou com ela, foi muito forte. O que aconteceu foi muito forte mesmo, né? E a partir dali, eu tive a certeza de que eu precisava mais de Deus. Eu já conhecia a família do reino, só tinha ido aquela vez que eu tinha falado que eu não congregaria lá, né? Sim. Legal, gostei do culto, mas não era um lugar que eu me encontraria. Eu falei pro meu gerente.
Fui-me embora, tive contato com o Luiz, a gente começou a sair. O Luiz, ele foi muito estrategista. Por quê? O Luiz falava, não, você vai vir pra cá, eu vejo você aqui e tal. Eu falei, Luiz, não faz sentido, eu não vou sair de onde eu tô, nem isso, nem é o que Deus quer, se Deus me botou aqui é porque eu vou ficar aqui pra sempre e tal. Esse era o meu pensamento. E o Luiz começou a me chamou pro GC. Ele falou, vamos no GC e tal, pra você conhecer. Eu falei, tá, não é o dia da minha célula, porque eu era líder de célula na outra igreja, Na né? outra igreja você já liderava eu já liderava a célula. Porque o meu processo foi muito rápido. Eu depois de 6 meses, se eu não me engano, do meu encontro com Jesus, eu já abri uma célula. Olha. Porque eu já evangelizava, eu já comecei a evangelizar. Aquilo que eu tava sentindo, eu queria que as pessoas sentissem. Então eu já comecei tanto que nesse seguida da minha conversão, a gente teve uma conferência na nossa igreja e eu comecei a buscar também, né? Então comecei a me tornar sensível à voz do Senhor. E eu saí da conferência para buscar um almoço, eu passei pela parada do ônibus, na igreja que eu tava. Eu passei na parada do ônibus e o Espírito Santo falou assim, volta e pergunta para aquela mulher se ela não quer uma oração por alguém na família dela que tá enfermo. Só que eu não voltei, eu passei. E quando eu cheguei na esquina, eu senti um temor. Eu falei, eu vou voltar. Tava eu mais 2 pessoas. E aí, quando veio, eu voltei e falei assim, oi, moça. Aí você vai lembrar de quem é essa pessoa, olha só que loucura. E eu falei, oi, moça, você tem alguém na sua casa que está enfermo e precisa de uma oração? Essa mulher começou a chorar. E quando ela começou a chorar, ela falou assim, a minha filha ela é deficiente física, e ela foi abusada 3 dias atrás por um cara que entrou em casa e tal. E ela foi estrupada e tal, né? E aí tá. Aí eu peguei o contato dela, da filha dela, e comecei a ganhar a filha dela pra Jesus. Sabe quem é a filha dela? Que foi curada na Cruzada de Milagres. Uma que tem até o vídeo dela de muleta. Uma que usa um óculos. Ela foi curada, da muleta dela, ela andava de muleta, ela foi curada. Ela foi curada na cruzada. Na primeira ou na segunda que a gente fez? Na primeira. Na primeira. Porque foi na primeira, porque quando eu fiz a transição de igreja, eu não falei pra ninguém das pessoas que eu cuidava, direcionei eles pros líderes, tudo. Deles lá. Porque eu não queria influenciar ninguém, né? Sim, eu também fui orientada a isso, né? Então nunca foi a minha intenção. Mas essa em específico, ela era muito apegada a mim, porque ela não tinha pessoas pra cuidar e eu tava sempre acompanhando ela. Então ela acabou vindo comigo. Quando eu saí da igreja que eu tava, ela acabou parando de ir na igreja lá. Então, e aí a mãe dela me mandou mensagem. E aí eu falei, não, eu não posso deixar ela. Sim, e aí eu trouxe ela. E aí eu falei, vai ter uma cruzada e tal, você vai ser curada e tal. E ela chegou na cruzada e ela foi curada. E ela foi curada. E ela continuou no nosso ministério? Ela foi embora, ela é da Venezuela. Ela acabou indo embora. Débora? Não, Débora não. Não. É Bia. Bia. Que bênção. Ô Dani, e me fala uma coisa, hoje, o que você faz? Eu sei que você serve muito, Deus te usa muito no Ministério da Família do Reino. Você é diaconisa hoje lá, né? Sim. Deus está te usando como diaconisa. Você, me fala aqui, você falou de um discipulado de mulheres. Me explica como que é esse discipulado de mulheres hoje, explica. Então, depois que Deus restaurou a minha paternidade com o apóstolo, né, que foi o que mudou o meu ministério e realmente me impulsionou para Deus me usar da forma que Ele queria para as pessoas, e que era o que faltava para mim, era uma paternidade. No segundo culto, só para concluir, no segundo culto que eu vim aqui, eu olhei, foi um culto de manhã, era Santa Ceia. O apóstolo estava pregando e foi o diácono foi servir água para ele e ele falou assim, obrigado, filho. Aquela frase me impactou. Deus me conectou com o apóstolo naquela frase. Porque eu falei, cara, é isso. Eu preciso de um pai. Eu preciso de um pai espiritual. Alguém que chame de filha. Exato. E eu falei pro Luiz, e o Luiz falou, eu vou te apresentar pro apóstolo e pra pastora Sara também, no final. E eu falei, tá. E eu falei isso pra eles no final. Aí, a partir dali, isso era no domingo de manhã, no domingo à noite. Eu não tinha saído da outra igreja. Mas no domingo à noite, eu vim fazer integração. Só pra conhecer. Só pra conhecer. Eu não tinha saído de lá. Só que, Laércio, Deus desligou meu coração de lá. Deus começou...
do outro lugar. Deus começou a desligar total, sem nenhum motivo, porque eu honro muito eles, eu nunca fui maltratada, nem nada, eles sempre, e eu nunca vi nada de errado, né, lá. Então, só que Deus desligou meu coração de lá, porque Deus queria me levar para um outro lugar, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Deus te trouxe pro lugar do seu propósito. E literalmente foi isso. Literalmente. Aí Deus restaurou a paternidade, né, com os meus pais espirituais, né, primeiro com ele, depois com os meus pais espirituais, e aí eu comecei a me inspirar nos meus pais, né, eu comecei a me inspirar da forma como ele pregava, da forma como ele era usado por Deus, e eu falei, pai, eu sou filha dele, e eu quero fluir na mesma unção. E eu comecei a ver a apóstola também pregar, e a forma como ela lidava com as mulheres, e eu falei, eu quero isso, eu quero cuidar de mulheres, eu quero tratar as mulheres da mesma forma, né, e aí começou a fluir, aí passou um tempo, eu abri o meu primeiro GC aqui, aí do meu primeiro GC eu multipliquei 2 vezes, que foi o Rafa, depois a Thaís, aí eu tinha um GC de vôlei, um GC temático, né, e aí nesse processo eu já estava cuidando de mulheres aqui. E aí Deus começou a só responder as minhas orações, né? Que bênção, Dani. E você tem quantas mulheres? É um grupo? Como é que funciona? Você tem um grupo e essas mulheres... Hoje nós temos eu e a Lara, que é outra diaconisa da igreja, nós decidimos... A Lara é a Lara Argentina. Argentina? Isso. Sim, uma bênção. Nós decidimos conectar mulheres, né, com o mesmo propósito, porque a gente entende que muitas vezes tem mulheres que tá do lado de fora da igreja, e se a gente convidar para elas ir na igreja, elas não vão querer. Sim. Então a gente foi estratégica e a gente falou, amiga, vamos começar a fazer rolês com propósito, sim, né? E o nome do nosso grupo é Conectadas com Propósito. E a gente começou a se reunir, as mulheres do meu GC, as mulheres do GC dela, sim, e também as pessoas de fora, né? As mulheres de fora, porque a ideia era trazer mulheres de fora, que não estavam em outra rede. E hoje, o nosso grupo, ele tem mais de 60 mulheres. Hoje, o nosso grupo tem mais de 60 mulheres. Para que vocês entendam, quando ela está falando GC, o que é GC? É grupo de consolidação. É como se fosse célula, né? Só que no nosso ministério, a gente chama de GCs. Para que vocês entendam o que é GC. Continua, Dani. Pode continuar. E hoje a gente tem mais de 60 mulheres. Tem sido uma benção, sim. Tem sido uma benção. Vocês se reúnem... A gente faz um encontro uma vez por mês. Uma vez por mês? E aonde que é esse encontro? Como que é feito? Nós alugamos um salão, sim, né? Um exemplo, nosso último encontro foi no dia 13, que caiu numa sexta-feira, num pós-Dia dos Namorados. Sim. Que coincidiu de ter na nossa igreja, né, na Família do Reino, um encontro de casais. Então eu falei, Lara... vai ter um encontro de casais. Vamos, as mulheres que são casadas, a gente manda pro encontro de casais. Bem estratégico. E as que são solteiras, a gente faz um encontro com Jesus. O que a gente fez? A gente preparou uma mesa romântica, o ambiente romântico, a gente preparou uma mesa como elas merecem. A gente fez uma mesa posta, tudo bem Dia dos Namorados. E ali nós tratamos a alma delas, né? Nós levamos uma palavra de cura na alma. Nós tivemos testemunhos incríveis e que realmente foi um divisor de águas para muitas delas. Muitas delas que não iam em GCs antes, elas começaram a ir, a gente está consolidando essas pessoas. Então, eu creio que isso isso nasceu no coração de Deus antes de ter nascido no nosso, né? E Deus realmente tem se manifestado muito. Porque, como eu falo, Laércio, Deus ele não nos cura pra simplesmente eu viver uma vida plena e curada só pra mim. Sim. Eu sou curada pra curar outras mulheres. Nós somos libertos e transformados pra libertar e transformar outras pessoas, né? Então, e hoje o que eu mais tenho influência é com mulheres. Sim. Então é isso que queima no meu coração, né? Almas, mas também curar, porque eu sei que hoje muitas delas vêm da forma que eu vim. Machucadas, ou estão em um relacionamento frustrado, ou não sabem como se conectar com Deus, né? E hoje, algo que Deus tem falado muito comigo é que nós carregamos aquilo que o mundo precisa.
Verdade. Nós carregamos a cura, nós carregamos a transformação, a libertação, porque isso é o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está em nós, então nós carregamos isso. E elas precisam, então não tenho por que eu ficar calada, por que eu ficar quieta, ou por que eu não fazer movimento nenhum para ganhar essas pessoas. Se quando eu tava no mundo eu fazia, eu era agitada, eu era 880, né? Sim. Então eu creio que a gente deve servir a Deus muito mais intenso do que a gente servia no mundo. E é o que eu tenho feito. Amém. Que bênção, Dani. Já estamos indo para o final. Eu queria que você mandasse um recado para essas mulheres, para essas pessoas que estão passando por tudo que você passou, desde que você me contou lá do começo. Manda um recado, o que você tem para falar? Sua câmera é essa aqui. Perfeito. Você pode falar para elas. Pode falar. Eu não sei como que você está nesse momento que você está escutando, está vendo esse podcast, né? Mas talvez você esteja como eu estava um tempo atrás. Destruída, ou em um relacionamento frustrado, ou talvez você também vem de um vazio da falta de paternidade, rejeição, né? Talvez você não consegue se encontrar em muitos lugares. E para que Deus pudesse transformar a minha vida, eu precisei me posicionar, né? Eu precisei dar o primeiro passo. A palavra fala que eis que estou à porta e bato. Se está batendo é porque alguém precisa abrir, né? E foi o que aconteceu comigo. Jesus, ele estava realmente batendo. Ele queria entrar, ele queria transformar, mas a decisão de permitir ele transformar era minha. E eu quero te incentivar. Primeiro, você abrir o seu coração. Eu não sei como você tá nesse momento, mas abra o seu coração pro Senhor, para que o Senhor ele possa transformar. E você vai falar assim, Dani, mas ele já não está vendo o que eu tô passando, ele já não conhece. Ele conhece. Mas o início de um relacionamento é conversar. Por exemplo, você não se relaciona com uma pessoa sem você ter uma conversa. Você não conhece uma pessoa sem você ter uma conversa. Sim. Então eu quero te incentivar a abrir o teu coração da forma que você está, porque muitas vezes as pessoas não oram a Deus, porque elas falam assim, eu não oro que nem aquela pessoa ora, ou que nem ciclano ora, de um jeito todo organizado, bonito. Deus não te chamou para orar, para fazer o que fulano faz. Deus quer que você abra o seu coração da forma que você está e permita com que ele entre na sua vida. Quando você permite Jesus ser o Senhor da sua vida, é impossível a sua vida permanecer igual, é impossível. Quando você fala, Jesus, toma controle da minha vida, eu não aguento mais. Porque às vezes a gente está vivendo um caos, mas a gente não fala para Jesus entrar. E como que isso vai mudar? Verdade. Ele pode, porque Deus é o onipotente, ele é o todo-poderoso, ele pode mudar. Mas ele não vai invadir a sua vida. Ele vai mudar quando você falar, ei, Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu cansei de tentar ser independente, eu cansei de tentar fazer as coisas sozinha. Realmente toma o controle da minha vida. Quando você entende que o controle da sua vida tem que estar na mão dele, não na sua, as coisas mudam. Então, eu quero te convidar. Você que está escutando, eu não sei se você está afastado, eu não sei qual é a tua situação, mas se você escutou até aqui é porque Deus tem algo grande para sua vida. E não importa o que você viveu, não importa o tempo perdido, não importa, porque quando você vai para Jesus, ele faz tudo novo. E ele faz em um tempo acelerado. Eu tô vivendo desses 4 anos de convertida, parece que passou 10, porque eu não vivi coisas que eu vivia lá no mundo. E eu fiquei mais tempo afastada. Então não importa o tempo que você passou longe, mas eu te convido, eu te incentivo a permitir Jesus entrar na tua vida. Esse é o primeiro passo. Depois eu te incentivo a criar um relacionamento, a conhecer quem Jesus é. Porque, que nem eu conhecia Jesus que as pessoas falavam. Mas será que você realmente sabe quem Jesus é? Será que você realmente conhece? E você só vai saber na palavra. Vai para os evangelhos. Ali você vai conhecer verdadeiramente a pessoa de Jesus. E aí você começa a criar um relacionamento. Aí você para de ser carnal e começa a entender que os seus ouvidos espirituais começam a ficar ativos para a voz do Senhor. Você começa a conhecer Ele mais. Você começa a discernir a forma como Ele fala com você através das situações. A sua vida nunca mais vai ser a mesma a partir do momento que você abrir a porta e falar: Jesus, eu não aguento mais. Não importa se você está afastado ou se você nunca conheceu Jesus. Eu te desafio, se você não está no melhor estado, se você não está vivendo aquilo que você quer, o momento de você aceitar Jesus na sua vida é hoje.
Chega de perder tempo, não tem mais tempo para perder. Deus tem promessas grandes para sua vida, para sua família e para pessoas que isso vai acontecer através da sua vida, mas isso depende do posicionamento de você. Não tem um tempo perfeito. Eu preciso estar limpa, como eu muito pensei, eu preciso estar liberta, primeiro eu vou me limpar, primeiro eu vou sair das drogas para depois eu voltar para Jesus. Não é assim, porque se você continuar nesse pensamento, você nunca mais volta para ele. Ele te chama do jeito que você está. Você não permanece igual, mas ele te chama assim como você está, dependente, talvez dependente de crack, talvez um relacionamento frustrado, independente, você pode estar destruído, quebrado, ele te chama assim como você está, e ele fala, vocês vêm assim, mas você não permanece assim, porque é impossível ele entrar na tua vida e a tua vida permanecer igual. É impossível você abrir a porta para ele entrar e você continuar da mesma forma que você estava, não tem como. É uma coisa que eu falo, Laércio, é impossível eu estar no mesmo ambiente de Jesus e eu continuar da mesma forma, eu falar, Jesus, entra e muda a minha vida e continuar. Não tem como. Não tem como, porque ele liberta, ele cura, ele transforma, mas você precisa se posicionar. Então esse é o desejo e esse é o incentivo do meu coração para aqueles que estão vendo. Amém. Até para aqueles que já são cristãos e estão também. frios, né? Eu creio que o Senhor quer restaurar. Amém. Querido, se esse podcast, se essa entrevista tocou no seu coração, se você foi edificado com tudo que foi falado, com tudo que foi ministrado aqui hoje, deixa aqui nos comentários, fale de onde você é, fala, para que a gente possa no próximo, né, falar, né, agradecer você, tá bom? Eu quero falar agora de duas coisas aqui. Eu quero falar. Dani, você conhece esse livro? Sim. Você conhece esse livro? Sim. Você já leu esse livro? Já. E esse livro mudou a minha vida financeiramente, tá? Mudou, né? A minha mentalidade. Eu quero falar para vocês desse livro, é o livro do pastor Pedro Medina, A Maior Moeda de Câmbio. Você sabe qual que é a maior moeda de câmbio? Você sabe qual que é, Dani? A fé, né? É a fé, né? Esse livro aqui transforma muitas pessoas, tá todo marcado aqui, você já andou lendo ele bastante. Então eu quero falar desse livro aqui para você. Se você quiser adquirir esse livro, como é que faz, Dani? Entre em contato com quem, você sabe? Sim, se você quiser adquirir, dá pra mandar uma mensagem aí embaixo e nós podemos até dar um jeito de chamar eles, porque tem na livraria da nossa igreja. Ah, tem, verdade, é isso aí. Eu também quero falar desse outro aqui. Esse aqui, você já leu também, não? Não, ainda não. Esse aqui é o Banco de Deus na Terra. É o livro do pastor Pedro Medina. Esse é o novo, saiu agora, essa semaninha. Pouca gente tem. Eu tenho ele aqui, na verdade, ó. Quem não conhece o pastor Pedro Medina tá aqui, ó. Você conhece Nosso ele? paizão. Amo demais. Deus falou muito comigo através da maior moeda de câmbio. A gente vem de uma criação, de uma criação que bota na nossa mentalidade uma limitação de escassez, né? É verdade. E a gente aprende a ter uma mente totalmente transformada através desses livros. Desses livros, é verdade. Esse aqui eu já li 2 vezes. Esse livro é forte. Esse aqui transformou a minha vida. Esse aqui eu tô lendo agora. Esse livro é muito Mas forte. eu recomendo, tá? Os dois pra vocês. Esse aqui também encontra na livraria? Sim. A pessoa também. pode também procurar aqui nos comentários, Sim. né? Que a gente manda, não sei, pelo correio, enfim. Mas que vai chegar até você. Vai. Amém? Dani, tem um outro assunto que eu queria conversar com você aqui. Você é empresária? Sim. Me fale dessa bênção aí que Deus te deu, dessa empresa. Como é que funciona essa empresa? Onde que fica? O que você vende? Fala aí pra nós. Faz 1 ano e meio que eu saí da carteira assinada para empreender e aconteceu muita coisa, mas comecei a empreender com brownie, né? A produzir brownie. Aí dos brownie eu comecei a inventar doce para fazer. De início eu tava vendi muito na praia, vendi muito nas lojas. Só que aí passou um tempo, eu fiz uma oferta, Laércio, que mudou a minha vida. Que foi onde realmente mudou a minha vida e me abriu outras portas. Sei que muitas pessoas ainda não entendem muito sobre isso, mas só para concluir sobre a empresa, e eu tinha muito desejo, eu tenho um livro dos sonhos que eu escrevo, que eu boto meus sonhos ali, e um deles era abrir uma loja de roupa feminina. Deus, ele me ligou uma pessoa, que essa pessoa ela se tornou a investidora dessa loja, porque eu não tinha como investir na época, né? E essa pessoa se tornou investidora.
Então, eu acabei abrindo uma loja de roupa online feminina. Hoje, nós somos 3 sócias, né? Sim. A investidora e eu e mais uma amiga. Então, eu ainda trabalho com doce também, ainda trabalho com os brownies, mas o meu foco é a Maison d'Or, né? Que é a loja de roupa feminina, né? Que nós temos um propósito de vestir mulheres que acham que não dá pra se vestir de forma elegante sem ser vulgar, né? O nosso foco é esse, vestir mulheres de forma elegante sem ser vulgar. Mostrar pra elas que a elegância não tá no que ela vai mostrar do corpo, né? Então, esse é o nosso propósito. Amém. Dani, e as pessoas, se as pessoas quiserem comprar essas roupas, elas entram onde? Elas falam com quem? Como é que elas fazem para chegar até você, para que elas venham adquirir essas roupas contigo? Pode botar o arroba da loja, é Maison d'Or, né? Vai se escrever Maison d'Or _ Boutique, né? Mas é Maison d'Or Boutique. Se botar também no Instagram Maison d'Or Boutique, já vai aparecer. E nós vendemos tudo online, né? Nós temos os produtos físicos, tudo em casa, mas não temos um espaço físico, uma loja física. Então as roupas, elas são tudo online. Mas se a pessoa é de Itajaí, Balneário ou aqui pela volta, nós levamos as roupas até elas para que elas possam experimentar. E aí, se quiser ficar, fica. Se não quiser, nós buscamos também. É bem tranquilo e é bem acessível também. Já aproveita e... Experimenta, já aproveita e evangeliza. Com a roupa vai um brinde, uma palavra de graça que vai mudar a sua vida. Que bênção, Dani. Pena que acabou, passou muito rápido. Passou rápido. Quero te agradecer, né? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu fiquei muito honrado, fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que Deus vai edificar muita gente através do seu testemunho, né? E quero dizer que Deus te abençoe, que você continue sempre sendo assim como você é, que Deus te ilumine, venha, né? E usar poderosamente da forma que Ele já vem usando, mas que Ele vai usar mais ainda, tá bom? Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o meu convite. Nós ficamos muito felizes. Amém. Quero agradecer você mais uma vez, né? A Deus por ter botado vocês na minha vida e por essa oportunidade, né? Porque isso é uma resposta de oração, isso foi profetizado, então nós estamos vivendo uma profecia. E agradeço de verdade a oportunidade. Que Deus abençoe. Eu creio que esse ambiente, esse podcast vai transformar e mudar muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela sua audiência, né? Mais uma vez eu vou te pedir, se inscreva no canal, né? Compartilhe, né, com alguém, deixa o seu joinha, deixa o like, né, para que o YouTube consiga mandar, né, para mais pessoas esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência e nós nos encontramos no próximo episódio. Amém?